Nós iniciamos uma nova fase das nossas células que tem como base agora, nos próximos 3 meses, o cuidado. E a gente vai estar trabalhando nas células e também, de tempo em tempo aqui, mensagens voltadas para o cuidado. Temos essa responsabilidade de cuidar daqueles que foram ganhos para Cristo ao longo dos 3 primeiros meses anteriores. E nós sabemos dessa responsabilidade muito grande que temos. Porém, nessa noite, eu quero tratar do maior cuidado que nós precisamos ter, que é o cuidado com a nossa própria vida. Isso aqui é extremamente importante e primordial. Nós não podemos cuidar de ninguém. Nós não podemos estar auxiliando outras pessoas, se nós precisamos primeiro de cuidado. Se nós precisamos primeiro ser acariciado, cuidado pelo nosso Pai Celestial. É uma regra, é um padrão, e isso nunca vai mudar. E às vezes nessa loucura da vida, a gente vai levando essa vida corrida, a vida agitada, fazendo as coisas, se envolvendo com um monte de coisas, fazendo um monte de coisa a todo momento, a todo tempo, e se esquece do primordial. A nossa vida é o que nós temos de mais importante. E se nós não cuidamos da nossa vida primeiro com Deus, fica muito difícil de fazer um trabalho de excelência que Deus quer que façamos com os que estão à nossa volta, com o nosso próximo. Amém? Amém? E por isso nessa noite eu quero pensar com vocês sobre um tema muito especial, que vai falar desse nosso cuidado de vida junto ao nosso Deus. E o nome disso é aliança. A nossa vida é cuidada por Deus quando nós temos aliança com Deus. E toda aliança requer algumas coisas importantes. Eu queria, através desse texto, relembrar com vocês isso. Amém? Todos acharam aí? Josué, capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 11. Podemos ler, amém? O pecado de Acã e suas consequências. A partir do verso 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zire, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Antes, nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão.
Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Santo de Israel, nós queremos louvar o Teu nome mais uma vez nessa noite, porque agora nós estamos diante da Tua palavra, e ela é extremamente importante e vital para as nossas vidas. Pai bendito, de acordo com a exposição que estaremos, Senhor, colocando aqui, esteja em nome de Jesus tratando do nosso coração. Esteja, Senhor, em nome de Jesus nos fazendo olhar para a nossa própria vida, porque esse é o intuito da palavra pregada, da palavra ministrada. Santo de Israel, esteja nos falando nesse tema, dessa aliança que temos contigo. E no final, Senhor, em nome de Jesus, nos dê o privilégio de podermos estar colocando a nossa vida aliançada contigo, em nome de Jesus. Pai bendito, nós estamos na estação, no mês de cuidado, e precisamos cuidar como nunca cuidamos antes, mas a primeira vida que precisa ser cuidada é a nossa. Então nós a sujeitamos a Ti, nós a colocamos diante do Senhor e do Teu nome e Te pedimos: nos trata, fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Nós a Ti oramos e por tudo Te agradecemos. Amém. E louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Nós temos vivido um novo tempo aqui em Betel. Isso tem sido muito bom. Às segundas-feiras nós temos nos reunido aqui, um grupo aí de pouco mais de 120 pessoas, 120 pessoas, e Deus ele tem cuidado da gente de forma muito especial. Ele tem nos trazido à mente, ao coração, a necessidade de estar atento para a nossa própria vida, porque a seara é grande, poucos são ceifeiros, e os ceifeiros que tem precisam estar a postos, precisam estar ali diante do Senhor, para estar cuidando desse povo todo, amém? E Deus tem feito maravilhas na nossa vida, e isso é tremendo. O tema de hoje é os princípios de uma aliança com Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Todos nós temos a nossa aliança com Deus. Você que está aqui nessa noite, todos têm uma aliança com Deus. A nossa aliança com Deus, primeiro, ela é natural. Ela acontece quando Deus ele cria o primeiro casal de seres humanos, e isso se estende a nós. Nós somos criação do nosso Deus, amém? Então todos nós temos de forma natural uma aliança com o nosso Deus, o nosso Criador, quer você acredite ou não. O segundo tipo de aliança que nós temos diante do nosso Senhor, do nosso Criador, é uma aliança espiritual. É interessante que no capítulo 2 de Gênesis, verso 7, quando Deus monta aquele bonecão de barro e sopra nele o fôlego de vida, Deus coloca ali em Adão da sua essência, do seu fogo, de si, da sua espiritualidade. E nesse momento nós também nos aliançamos com Deus de forma espiritual. E o homem então passa a ser alma vivente. Esse corpo aqui daqui a pouco vai embora. Esse corpo aqui vai se perder. Esse corpo aqui vai se deteriorar. Vai voltar para a terra que veio da terra. Mas a nossa alma é eterna, amém? E essa questão de alma eterna é uma aliança espiritual que temos.
A maioria de nós aqui, se não todos nós, nos aliançamos com o nosso Deus de forma verbal. Nós professamos, confessamos, entregamos a nossa vida a Jesus. Declaramos isso: Senhor, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, e nós Te recebemos na nossa vida. Nós o reconhecemos como o nosso Deus, aquele que salva, que cura, que santifica. A nossa vida pertence ao Senhor e nós entregamos a nossa vida a Jesus, amém? Romanos capítulo 10, verso 9 diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aliança verbal diante do Senhor. Ou seja, todos nós aqui nessa noite, indistintamente, estamos aliançados com Deus de alguma maneira. Esse texto, ele vai tratar dos primeiros momentos na vida de Josué. Moisés, o líder mais preeminente daquela nação, havia morrido já. E agora é Josué que tem que estar à frente do povo. E ele recebe uma incumbência muito preciosa de atravessar o povo pelo Rio Jordão, e eles chegaram à margem do Jordão, do outro lado estava a terra prometida, atravessar aquele povo pelo Rio Jordão e conquistar a terra. Essa é a incumbência que Deus havia dado a Josué. Nesse texto, se você quiser continuar lendo em casa, nós vamos expô-lo aqui depois, no final, a parte que não lemos, que é a conclusão, aparece aqui os princípios que regem uma aliança com Deus. Como assim, pastor? Bom, se a nossa aliança primeira e principal é com Deus, então é Ele quem determina como tem que ser, amém? Não somos nós, não é eu e você. Por isso que tem muita gente se perdendo aí fora. Tem muita gente querendo servir a Deus do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Acha que vir à igreja aqui está bom. Acha que dar o dízimo ali está bom. Acha que comprar alguma coisa e doar, fazer uma boa ação está bom. E acha que tem aliança com Deus e está tudo bem, porém está enganado. Quem estabelece aliança com Deus é o próprio Deus com o ser humano. Então é dele para nós. Se temos que aprender, se precisamos ter atenção, é daquilo que Deus tem para nós, e não daquilo que nós temos para Deus. E aí nós escutamos: mas eu sou uma boa pessoa. Mas eu tenho um coração bom. Mas eu faço um monte de coisa boa. Beleza, é isso mesmo, temos que fazer. A sociedade nos revela isso. Deus colocou da sua essência dentro da gente para fazermos isso. Porém, você está aliançado e tem ciência da tua aliança com Deus? É isso que nós vamos estar vendo nessa noite. Nesse texto, nós temos aqui o relato de um homem chamado Acã. Esse homem faz uma aliança com seu Deus, com o Santo de Israel, e ele, diante dessa aliança, faz um descaso enorme. Ele não está nem aí. Ele começa a agir do jeito dele, da forma dele. Havia se posicionado, havia declarado que pertencia a Deus, que havia feito uma aliança com Deus, e em dado momento, em uma situação, ele usa de descaso com a aliança que fez, ou seja, simplesmente abandona, larga tudo, não quer saber, desmerece Deus e a aliança que fez. É interessante que nesse capítulo também, nós não vemos só o descaso desse homem, da aliança preciosa com seu Criador, não, nós vemos as consequências disso aqui, e nós vamos tratar delas nessa noite também. Agora, Acã é um homem que pertencia à tribo daquele que seria o Messias, o nosso Jesus. Acã pertencia à tribo de Judá, por isso que se fala: Jesus é o leão da tribo de Judá. Acã, ele vem dessa linhagem, a linhagem do Messias. Esse homem, ele era uma figura muito importante, ele era o chefe da sua família. Quando alguma coisa acontecia na sua casa, com os seus, era ele que respondia. Quando alguma coisa tinha que ser resolvida na sua casa, era através dele, era por ele que todas as coisas passavam. Ele era o patriarca, ele era aquele que resolvia as coisas da sua casa, da sua família. O seu nome aparece uma única vez, e é nesse texto. E aparece de forma completamente trágica e ruim, porque ele decide
em dado momento da sua vida, zombar, desmerecer, agir com descaso, com a aliança que ele havia feito com o seu Deus, o seu Criador. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida também. Todos nós estamos no mesmo barco. Tanto eu, como vocês, aliançados com o Senhor, nós temos responsabilidades. E não podemos abandoná-las. E quando Deus nos chama a atenção dessas responsabilidades, nos alerta, é porque Ele está dando a oportunidade de nos tratar. Amém? Amém? Vocês estão aí? Amém? Está pesado o discurso? Está tenso? Tá, não é? É natural. É um assunto que ninguém gosta de conversar, nem eu gosto. Mas é necessário, precisamos. Porque lá na frente, o Senhor tem maravilhas para fazer em nosso meio. Amém? Não adianta fazer de qualquer jeito, ó. Deus não gosta. Deus não quer. Deus quer que a nossa vida esteja aprumada, certinha, direitinha, para não ter problema. Então, o mesmo temor que vocês têm no coração, eu tenho igualmente. Porque a mesma palavra que vai para você, passa aqui no meu coração. Amém? Eu quero partilhar aqui os princípios que regem uma aliança. E já vimos que todos nós somos aliançados. Primeira coisa, queria que você guardasse no seu coração. Em primeiro lugar, primeiro princípio, está no verso de número 1. E o princípio é o seguinte: Deus não se esquece da aliança que Ele faz com o seu povo. Amém? Deus não se esquece da aliança que faz com o povo. Deus não se esquece da aliança que fez comigo e com você. Deus tem tudo certinho, registrado na sua santidade, diante dEle, no seu trono de glória, no seu trono de graça. Deus nunca se esqueceu da aliança que fez com você. A partir do momento que você se aliançou com Deus, Deus falou: opa, está registrado aqui. Maravilha. Um filho meu aliançado comigo, passe o tempo que passar, dure o tempo que durar, Deus não se esquece da aliança que Ele faz. O verso 1, ele vai dizer o seguinte: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O que está acontecendo aqui? O povo havia acabado de participar de uma batalha tremenda e vencer. Eles atravessam o Rio Jordão a pés enxutos, coisa maravilhosa. Na frente estava Jericó, uma cidade fortificada. E Deus então diz o seguinte: eu vou dar essa cidade para vocês, porém vocês precisam estar aliançados comigo. E existem aqui dois tipos de aliança. Primeiro tipo de aliança, uma aliança pessoal que nós fazemos com Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, como eu disse, quando nós fazemos uma aliança pessoal com o Senhor, em relação ao ministério que recebemos, em relação a alguma coisa que vamos prometer e temos que cumprir a Deus, então nós nos aliançamos individualmente com o Senhor. Então tudo que acontece nessa aliança vai recair sobre a minha vida de forma particular, porque a minha aliança com o Senhor, ela é eu e o Senhor. É uma aliança entre eu e o meu Deus. Então, tudo que acontece de bom e de ruim é comigo. Porém, Deus chama esse povo aqui para uma realidade maior. Ele fala: eu não quero um, eu quero todo mundo, eu quero toda a nação. Eu quero os 2 milhões que estão aqui no deserto se aliançando comigo. E quando um só rompe a aliança, todo o povo paga. É isso mesmo, pastor. É isso? É assim? É. Por quê? Porque todos juntos disseram: nós queremos essa aliança. Nós queremos essa aliança. E é por isso que a nossa responsabilidade aumenta. Enquanto servos do Senhor, com vida
exclusiva com o nosso Deus, mas a nossa responsabilidade aumenta quando nós fazemos parte de uma congregação, de uma igreja do Senhor. Há alianças aqui que nós temos juntos. Então, se um falha, todo mundo sofre. Deus diz assim: vou destruir Jericó, mas eu quero o povo todo junto comigo. Os termos são esses: quando eu estiver destruindo a cidade, os soldados vão entrar. Todo ouro, toda prata, todo bronze, todo ferro, todo utensílio de valor que vocês acharem, vocês vão pegar e vão trazer e entregar aos meus sacerdotes. Não pertencem a vocês. Não peguem. Esse é o termo da aliança. Eu vou dar Jericó nas mãos de vocês. O restante é com vocês. Entrem e destruam. Isso não. Os tesouros são meus. Me pertencem. Traga aos meus sacerdotes. E o povo disse: amém. Vamos fazer. Vamos estar aliançados. E aí, capítulo 6, é o relato da entrada, da invasão desse povo em Jericó. Porém, nesse próprio capítulo, Acã desobedece. Acã desrespeita. Acã quebra a aliança. Ele chega em uma determinada casa e encontra 2,4 kg de prata, uma capa babilônica linda e 600 gramas de ouro. Ele olha para um lado, olha para o outro, pega o ouro, pega a prata, bota na capa, embrulha e bota dentro da armadura. E corre. Chega no acampamento, ele esconde na sua tenda. Olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém viu. Mas Deus viu. O Senhor viu. Deus não se esquece a aliança que faz com o seu povo. Amém? Deus não se esquece a aliança que faz comigo e com você. Segundo princípio, eu queria que você guardasse no seu coração. Está no verso 11. Deus cobra a aliança que faz. Verso 11 diz assim: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Quem pecou aqui? Quem pecou, gente? Quem? Acã. Sim. O verso 1 diz assim: mas os israelitas foram infiéis. Quem Deus responsabilizou? Todo o povo. Verso 11: Israel pecou. Entenderam a seriedade do negócio? Deus responsabilizou a nação toda. Capítulo 3, Deus falou assim: nós vamos passar o Jordão, santifica o povo, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas. E 3 dias depois, de santidade pura, o povo jejuando, buscando a arca da aliança, foi passar, junto os sacerdotes carregando 4, quando aqueles homens tocam no Jordão, as águas são cortadas, e o povo de Israel todo passa a pés enxutos, o povo aliançado, todo mundo junto, Deus operando sinais e maravilhas, um negócio assustador, um negócio de louco. E agora, derrotaram Jericó, coisa maravilhosa, coisa linda, ninguém sabia o que Acã tinha feito. E aí logo em seguida vem outra batalha, uma cidadezinha chamada Ai, que nós lemos aqui no texto. Uma cidade insignificante que nem no mapa aparece. Nós lemos aqui, Josué reúne o pessoal, os estrategistas, e diz assim: e aí, precisamos agora destruir Ai, uma cidade menor. Passamos por Jericó. E aí os espias voltaram e falaram assim: Josué, está tranquilo, está dominado, pode ficar tranquilo, não manda o exército todo não, vai ser moleza, chupeta, tranquilidade. Sabe por quê? O povo lá é insignificante, manda 2 ou 3 mil soldados só e a gente vai arrebentar todo mundo. Só que ninguém sabia o que tinha acontecido. Os 3 mil soldados foram para a guerra.
Guerrearam contra a cidade de Ai. E o que aconteceu? Derrota. Voltaram de lá, derrotados. E mais, o texto vai dizer que 36 daqueles soldados morreram. 36 famílias enlutadas. 36 famílias desoladas. 36 famílias de que o seu pai, os seus guerreiros, não voltaria mais para dentro de casa por causa de um homem. Um homem. O texto vai dizer que Josué, quando recebe a notícia, de manhã, ele se lança diante da arca do Senhor, junto com os outros oficiais, os anciãos ali, e fica de manhã até a tarde em jejum, jogando terra por cima da cabeça, em desespero, sem saber o que havia acontecido, desolado. Arrebentamos Jericó, perdemos para Ai, até que Deus revela. Amém? Deus revela. Deus revela. Deus revela. Deus não deixa. Naquela manhã, diante dessa realidade, Josué e o povo e os líderes aprenderam uma coisa. Por mais insignificante que seja o adversário, se houver pecado no meio do povo, se houver quebra de aliança, jamais Israel conseguiria vencer. Não vence, não vai, não pode. Por isso, em segundo lugar, Deus cobra a aliança que faz. Amém? Temos aliança, Ele não se esquece. Temos aliança, Ele cobra. Mas a terceira coisa e a boa notícia, graças a Deus por isso, terceiro princípio, está no verso 13. E o princípio é o seguinte: Deus renova a aliança que faz. Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus por isso. Coisa boa, né? Deus renova a aliança que faz com a gente. Graças a Deus. O verso 13 diz assim: vá, santifica o povo, diga-lhes, santifiquem-se pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Deus fala assim: Josué, levanta, para de conversa fiada, para de me culpar. Tem coisa errada no meio do povo, tem pecado escondido no meio do povo, vocês não vão resistir ninguém, tem que tirar, para que eu renove a aliança. E Josué diz: como? E Deus fala assim: eu vou revelar, eu vou trazer à tona. Amanhã, bota todo mundo enfileirado. Eu vou dizer, através dos sacerdotes, por sorte, Urim, Tumim, a tribo e família por família até chegar a pessoa. E é justamente isso que Josué faz. De manhã bem cedinho ele coloca todo mundo, caiu na tribo de Judá. Depois todas as outras tribos foram embora. E aí foi caindo família por família, família por família, até chegar a Cã. Quando chega a Cã, Josué diz no texto aqui, a partir do verso 13, ele fala: meu filho, para a glória de Deus, fala o que aconteceu. E Acã disse: olha, Josué, de fato, eu pequei. Eu roubei uma capa babilônica, roubei ouro, roubei prata, está lá na minha tenda. Josué mandou os meninos lá buscar, trouxeram, e aí falaram: ó, estava lá mesmo. Ele confessou o pecado, só que já era tarde, porque as consequências agora viriam de forma indiscutível. Não teve jeito, não teve como. E Josué disse para ele: por causa disso que você fez, escondeu, omitiu, você e a sua família vão ser apedrejados. E foi isso que aconteceu.
Depois que apedrejaram a família de Josué, tacaram fogo, de Acã, tacaram fogo, queimaram todo mundo. Depois de queimar, botaram um monte de pedra em cima. E esse montouro de pedra serviu como memorial para os filhos de Israel. Diz o texto que está lá até hoje, para lembrar que quando Deus faz aliança, primeiro, Ele não se esquece. Segundo, Ele cobra. Mas terceiro, Ele renova a aliança que faz. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ele diz, só então, depois que tirar o pecado do meio do povo, eu renovo a aliança com vocês. Se você continuar lendo, o povo se consagra, Josué vai com todo o exército para a cidade de Ai e a arrebenta, ganha a batalha, acaba com tudo, e o povo sai vitorioso e se anima novamente. Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa tremenda. Queridos, o texto ele é autoexplicativo. A mensagem ela é expositiva. Todos nós temos a nossa aliança com o Senhor. E nessa noite uma pergunta só cabe aqui. Como é que está a tua aliança com o teu Deus? Deus, Ele não se esquece a aliança que fez com você. Ele cobra a aliança que fez com você. Mas Ele tem o poder de renovar. Amém? Mas para isso Ele quer limpar a gente primeiro. A gente precisa ser limpo pelo Senhor. Para não acontecer igual aconteceu com Acã. Amém? Precisamos orar. Sim? Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento.